E depois que julgarem o último dos 4 primeiros réus do 8 de janeiro selecionados para o lote inicial, os ministros do Supremo pretendem repassar os outros acusados para julgamentos nas 2 turmas do tribunal. Como as sessões da primeira e segunda turmas do STF não são televisionadas, eles não precisariam se preocupar com a repercussão do contraditório e eventuais críticas vindas dos advogados dos réus. Na semana passada, logo depois do primeiro julgamento, o desembargador aposentado Sebastião Coelho disse que os ministros do STF são as pessoas mais odiadas do país. Ainda falta julgar 232 réus acusados de crimes graves pela denúncia do Ministério Público Federal. Outros 1.113 acusados devem firmar acordo de não persecução penal com os procuradores. Silvio Navarro, muito boa noite. Semana passada acompanhamos, então, o julgamento dos primeiros réus acusados aí do 8 de janeiro e acompanhamos penas bastante duras, né, bastante pesadas. Alguns deles ali foram condenados a 17 anos de prisão em regime fechado. E agora há um bastidor de que o STF jogue, então, para primeira e segunda turma, para que não sejam, então, os próximos réus, né, esses julgamentos sejam televisionados e que a gente acompanhe aí o passo a passo, os desdobramentos dos mais de 232 réus acusados e 1.113 que devem aí firmar aquele acordo de não persecução penal que já comentamos aqui. Boa noite, Silvio. Bom, sem televisão, sem holofotes, provavelmente será muito mais rápido esse julgamento. Aliás, o ex-ministro Marco Aurélio Mello, que foi responsável pela criação da TV Justiça em 2002, depois disse se arrepender em parte disso, diante do que virou a TV Justiça. Boa noite para você, Paula, querida Ana Paula, Paulo Eduardo Martins, Carlo Cauti hoje aqui com a gente no estúdio. Boa noite para quem começa a semana conosco. Olha, Paula, dificilmente o desfecho desse julgamento envolvendo centenas de réus vai parar em outro lugar nas páginas da história, senão nos dias mais escuros, mais sombrios, onde o direito foi pisoteado. É disso que se trata. É inadmissível que essas pessoas, já temos alguns julgados e condenados a penas duríssimas, como você bem disse, 17 anos de prisão, penas superiores a bandidos de colarinho branco da época da Ação Penal 470 do Mensalão, como o José Dirceu, que pegou 10 anos e 10 meses, o tesoureiro Delúbio Soares, que pegou 8 anos, penas mais duras do que o Petrolão, centenas de réus do Petrolão e digo mais, penas mais duras do que muitos que cometem crimes hediondos no nosso Brasil. Traficantes de drogas, assassinos, pois basta ver ali as qualificadoras e a questão do dolo e você não vai chegar numa pena de 17 anos por depredação do patrimônio. Aliás, não é por depredação do patrimônio. E aqui é que entra o grande ponto. Na semana anterior, nós vimos o voto do ministro Cássio Nunes Marques, que colocou uma espécie de um divisor de águas nesse julgamento. Ele disse, atirou uma pedra, quebrou uma vidraça, arremessou um relógio, colocou uma cadeira fora do lugar do Supremo Tribunal Federal, como citado pelo ministro Gilmar Mendes, chegou lá e a cadeira não estava lá, pois que pague a letra dura da lei por esse tipo de crime. Vandalismo, depredação de patrimônio, tanto faz se é público ou é privado. Agora, golpe de Estado, inclusive 2 vezes, né? O golpe contra o Estado Democrático de Direito, depois associação criminosa e pior, porte de arma. Pois bem, no primeiro voto, por exemplo, referente ao Aécio Lúcio Pereira, o primeiro dos réus, na descrição do voto do ministro relator Alexandre de Moraes, consta que ele não estava armado, consta que ele passou por revista policial, segundo o roteiro que traz o voto. E na sequência, nós vemos que as penas incluem, por exemplo, o fato de alguém naquela turba, não se sabe quem, não se tem uma imagem, não se tem uma foto, teria portado arma. Mas estamos falando aqui de 240 réus, só nesse lote. Estamos falando de mais de 1.100 pessoas. Então quer dizer que uma pessoa tinha arma e todos responderão por esse crime? Quem deu um tiro? Aonde está essa arma? Isso precisa ser dito. A individualização de conduta é parte do nosso correto e legítimo processo penal. E não está acontecendo, as coisas estão ao arrepio. E pior,
Esse atropelo vem de cima para baixo, vem do guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância recursal, por exemplo, para qualquer cidadão, porque eles estão sendo julgados mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Alguém ali tem foro diferenciado, privilegiado, tem prerrogativa para estar sendo julgado por um dos ministros da Suprema Corte Brasileira? Então, o que me parece é que existe uma narrativa que é um pilar sustentado no voto do ministro Alexandre de Moraes, de que havia, sim, um golpe de Estado em curso no Brasil, sabe-se lá como, porque não tinha um tanque de guerra, um fuzil, o Exército não estava participando de nenhum golpe de Estado, não tinha uma liderança, e como a gente sempre gosta de repisar aqui e lembrar, porque a foto é histórica, tinha um vendedor de algodão doce, tinham avós, crianças, talvez por isso que o vendedor de algodão doce estivesse lá, né? Porque tinha crianças, tinham pets, tinham animais de estimação, e essas pessoas foram parar num ginásio da Polícia Federal sem o alerta de que estavam indo para o ginásio da Polícia Federal, em muitos casos. Outros chegaram depois daquela tarde que terminou de uma forma trágica, e agora eles serão condenados a passar grande parte da sua vida na Papuda, na Colmeia, presídios masculino e feminino, respectivamente. Um dia, tudo isso há de ser reparado. Tempo, infelizmente, é uma coisa que, quando é arrancada da gente, não tem volta. Eu sinto por isso, pelas pessoas que serão julgadas por estarem naquela tarde em Brasília e talvez não tenham cometido crime algum, mas entenderam que naquela tarde não era um domingo no parque, ministro Alexandre de Moraes. Não era, não. Mas era um momento em que, no Brasil, acreditava-se que que era permitida a livre manifestação de opinião, de pensamento e a crítica a um presidente recém-eleito, cujo vice, que foi na garupa para Brasília, dizia se tratar de uma quadrilha de volta à cena do crime. Portanto, naquela época, e finalizo, era permitido dizer fora Lula, fora Temer, fora Bolsonaro, fora Dilma. Naquela época, até aquela data, isso era permitido no Brasil. Hoje em dia, apesar de ainda constar da nossa Constituição, não se sabe qual será o desfecho de quem for às ruas contra um governo que repudia. Ana, quero te ouvir também. Na semana passada nós acompanhamos o julgamento dos primeiros réus que receberam aí condenações duríssimas, algumas que mais pareceram ali um ato de revanchismo, né, de vingança por parte de alguns ministros do Supremo. Acompanhamos também bate-boca entre ministros, ministro André Mendonça, ministro Alexandre de Moraes, também entre Moraes e os advogados daqueles réus. E agora existe então essa informação, né, estamos aqui comentando de que alguns ministros estão pensando em repassar os próximos julgamentos dos próximos acusados aí para a primeira e para a segunda turma, para evitar aí o desgaste, evitar as críticas, né, e essa repercussão toda. Uma vergonha isso, né? Se tem as câmeras, né? Se o sistema hoje é assim com a TV Justiça, então deixa o povo assistir. Transparência, né? Porque quando é de interesse dos togados proferirem votos ali de 3, 4 horas, aquele falatório todo que ninguém quer saber, ninguém quer ouvir, aí eles abusam desse sistema, porque eles adoram um holofote, adoram, mas quando é para ter transparência sobre um dia que, no mínimo, estranho, porque as imagens de 185 câmeras foram apagadas do dia 8 de janeiro, do dia da infâmia brasileiro, como disse a Rosa Weber, do Pearl Harbor brasileiro, não é mesmo? E agora nós não temos transparência lá, porque as imagens de 185 câmeras foram apagadas, advogados não têm acesso aos autos, não conseguem sequer dialogar direito, porque tudo é feito de maneira virtual. E no momento mais importante de tudo isso, que são exatamente as deliberações, as considerações finais de cada advogado, o debate justo, o debate honesto na mais alta corte do Brasil, porque nós não estamos falando de uma primeira instância. Ok, se tiver algum erro aqui, ainda temos a segunda, depois ainda temos a Suprema Corte. É por isso que chamou muito a minha atenção, Paula, quando a doutora Larissa Araújo
advogada de um dos réus, do Matheus Lima, se eu não me engano, ela disse: eu estou com medo. Aquilo, para mim, foi muito significativo, porque a Suprema Corte de qualquer nação, de qualquer país, deveria ser o porto seguro de advogados, deveria ser o porto seguro de réus. Se houve erros na primeira instância, na segunda, calma, nós vamos chegar na Suprema Corte e ali os juízes, eles vão nos ouvir, eles vão ouvir nossas posições técnicas, os nossos álibis. Então, essa frase da doutora Larissa, eu estou aqui, estou com medo, é muito significativa, porque, senhores ministros, é isso que os senhores e as senhoras querem passar para advogados, para a população brasileira, medo da corte, que deveria ser aquela que vai salvaguardar a Constituição, que vai colocar a bola no chão em sistemas, em muitas ocasiões, de bagunça, de intolerância, de confusão. Os senhores deveriam ser ali o norte da pacificação do país. Não, calma, nós temos leis, por mais imperfeitas que elas sejam, elas existem, e as leis vão imperar. Só que virou uma corte política. Doutora Larissa comentou, eu estou aqui de boca aberta, porque eu olho para o Ministério Público e olho para o relator, que é o senhor ministro Alexandre de Moraes, e eu não sei quem é quem, porque os dois estão com tanto ódio dos réus, que eu não sei quem é quem. Então, eu acho que a gente pode já aproveitar, então, que o STF cogita esconder e não dar transparência, até porque os últimos 2 vídeos, eles viralizaram, eles simplesmente, eles conseguiram expor o doutor Sebastião Coelho e a doutora Larissa Araújo, eles conseguiram expor como a corte se tornou apenas política, com ódio dos réus, com ódio, derrotamos o bolsonarismo, um deles proferiu num palanque político. Então, eles não querem mostrar o que já é óbvio para o cidadão brasileiro. Se torna uma corte puramente constitucional, agora é uma corte ativista, uma corte política, que não persegue apenas políticos e dissidentes aí do sistema, mas cidadãos que podem ter errado, como o Silvio muito bem colocou, e aqui a gente sempre faz essa ressalva, que sejam tratados como vândalos, como baderneiros, mas golpe de Estado, um golpe de Estado com aquela turma ali, e o Brasil se sucumbiria àquela turma, é porque o Brasil realmente não consegue se proteger. É um absurdo isso. Então, façam como a corte americana, que não existe voto secreto. Viu, senhor ministro Flávio Dino? Mas existem áudios. Depois de todas as sessões, os áudios são liberados e nós sabemos exatamente como cada juiz, não é ministro não, como cada juiz votou. Acabem com essas câmeras, então, de uma vez por todas. E há 2 semanas, Lula defendeu o sigilo dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos recordar. Esse país precisa aprender a respeitar as instituições. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte: a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou a maioria 5-4, 4-6-4, 3-2. Não sei, ninguém sabe. Foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua. Paulo, vale registrar que essa fala é inconstitucional, né? Porque a Constituição Federal Brasileira prevê que os julgamentos serão públicos em nome da transparência, né, e da prestação de contas. Mas o que é a Constituição nesse atual estado das coisas, Paula? A fala do Lula, ela é sensacional, porque ela revela o desprezo que ele tem pela sociedade. É um grande democrata
que tem que dispensar o povo. Essa gente só atrapalha. Para quê? As pessoas ficarem sabendo o que a gente faz aqui em Brasília. É melhor que eles não saibam. Aí eles ficam lá assando linguiça, tomando a cervejinha, esperando o jogo, enquanto a gente opera as coisas que importam aqui no alto escalão do poder e tocamos a vida assim, sem dessa gente se mobilizando, né, Lula? Tensionando, tentando se organizar politicamente. A fala dele é essa, revela exatamente isso. O problema da democracia para ele é o povo. É o povo, né? O homem que se diz aí o líder popular, que não consegue ter uma agenda pública em lugar algum, né? Que se esconde e que faz agendas no estrangeiro, porque se sente muito mais confortável lá e não diante da população a que ele representa. Olha, o Silvio falou sobre tempos obscuros, né? Que o direito um dia vai entender o quão sombrio, na verdade, é esse período que nós estamos passando. E é exatamente esse o ponto que mais me choca, sabe? Porque uma autoridade tentar abusar do poder não me choca. Não me choca. Isso é errado, é um absurdo, mas acontece, isso está previsto, essa hipótese, inclusive na ciência política, há uma discussão de séculos sobre isso. O que me choca são os cientistas da matéria, os operadores do direito, acharem que isso está normal, acharem que está tudo bem. Esse é o grande problema. Eu não estou vendo nas universidades, ou pelo menos não tenho essa notícia, nos cursos de direito, grandes debates sobre isso. Quando a gente vê grupos de estudantes conversarem, eles estão plenamente de acordo, todo esse espírito anti-bolsonarismo e tal, que impera nesses lugares que deveria ser de discussão científica, de fato, com isenção, porque é impossível alguém com honestidade intelectual olhar o que está acontecendo e falar que isso está juridicamente normal. Não é possível, não está. É muito ruim quando a elite da advocacia, entre o seu juramento, a Constituição e as prerrogativas e o compromisso de um advogado, faz a opção pelos seus honorários e preferem estar de bem com as cortes superiores para não ter prejuízo profissional. Isso corrompe, ajuda a corromper a própria corte, inclusive. A própria corte, né? Porque impede que ela corrija os seus rumos. Se todos aplaudem, deve estar certo. Olha, a Rede Globo aplaude, a OAB aplaude, a universidade aplaude, todo mundo aplaude, então vamos fazer. Só quem reclama é esse povo aí que incomoda, né? Os extremistas. Se você reclamar ou criticar, agora você é um extremista. E assim você vai carimbando as pessoas, excluindo ela daquilo que é razoável, e a instituição vai se perdendo. Eu falo aqui em defesa da instituição, que está completamente fora do seu lugar. E essa, entre aspas, reorganização desse julgamento mostra exatamente isso. Por quê? Discute se colocar na turma e não mais no pleno. Porque querem exatamente não dar holofotes e não proporcionar aquele espaço que foi proporcionado no julgamento anterior, onde advogados se levantaram, apontaram as falhas, os riscos de forma muito dura, né? E os ministros ficaram expostos. E isso foi amplamente repercutido, com grande debate na sociedade brasileira, muito além do bolsonarismo. Eles sabem disso. O Supremo tem equipes que ficam monitorando redes sociais, comportamentos, fluxos. Eles têm isso há bastante tempo, né, com um aparato considerável. E entenderam que é um problema. E aí, então, vamos tirar os holofotes disso. Veja, num lugar normal, toda a construção de um julgamento, ela visa dar garantias ao réu, para que o réu tenha um julgamento justo. Esse movimento, se for isso mesmo, ele visa proteger a corte e não o réu. É assim, né? Quem se expõe inadequadamente de forma política, assume protagonismo inadequado na esfera política, acaba tendo que se esconder na esfera jurídica. Bom, agora é 18 horas e 16 minutos. Antes de passar para o
Carlo Cauti. Eu quero aqui fazer um registro, porque o canal da Revista Oeste no YouTube alcançou a marca de 1,5 milhão de inscritos aqui no canal. Quero agradecer muito a sua audiência, a sua companhia de todos os dias. Você que é inscrito e nos acompanha aqui toda a nossa grade de programação, além de Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste todas as quintas-feiras, Oestecast, agora Força do Agro, na sequência aqui de Oeste Sem Filtro. Então, muito obrigada pela sua audiência, pela sua inscrição no nosso canal. Aproveite para compartilhar nas suas redes sociais. Vou pedir um like, um joinha. Aqui nós estamos com 17 mil likes. Vamos aumentar esse número aí, pessoal. Mais de 53 mil telas exibindo aqui Oeste Sem Filtro neste momento. Muito obrigada pela audiência e vamos compartilhar aí para a gente ampliar, aumentar a nossa comunidade aqui da Revista Oeste, porque afinal de contas somos a resistência também graças a você aí que nos acompanha. Agora sim, Carlo Cauti, quero te ouvir. E o Paulo trouxe mais um elemento, um ingrediente aí desse rearranjo dos próximos julgamentos, que é a OAB. Na semana passada nós comentamos a nota da OAB se solidarizando com, adivinha, os ministros e não com os advogados aí que defendem os manifestantes do 8 de janeiro. Então, nós comentamos aqui na semana passada essa manifestação da OAB em solidariedade aos ministros do STF. Quero te ouvir também. Mas, pois é, Paulo, a OAB vem de uma tradição gloriosa que durante a época militar defendeu, se tornou um bastião na defesa dos direitos individuais em relação a abusos do Estado e hoje vem se solidarizando com um julgamento que, do ponto de vista jurídico, seria extremamente crítico, né? Então, é bastante curioso esse posicionamento da OAB, mas também a gente tem que lembrar que nem todo mundo tem a mesma opinião dentro da ordem. Tem várias seções da ordem dos advogados do Brasil que discordam dessa posição. Há um debate interno muito duro, inclusive nas eleições das chapas da OAB, há uma dialética muito intensa, o que demonstra que a OAB não morreu ainda, né? A OAB ainda está viva, ainda há alguns advogados que têm consciência do que é legítimo e o que não é legítimo do ponto de vista do direito. O que é direito e o que não é direito, né? Agora, eu só queria também comentar aquilo que o Paulo estava falando, aliás, antes aquilo que o presidente Lula estava falando, quando ele disse que a Suprema Corte decide e a gente cumpre, né? Quando ele fez a proposta de não ter mais voto público, voto gravado, né? Voto que todo mundo pudesse saber como cada juiz estivesse votando. É fácil dizer um negócio assim quando você nomeia o seu advogado pessoal na Corte Suprema, né? Ou o seu ministro da Justiça. Em qual país do mundo não seria um escândalo que um presidente da República nomeia o seu advogado pessoal que o defendeu durante processos por corrupção e esse advogado se tornasse um juiz da mais alta corte por um tempo de pelo menos 25 anos, considerando a idade relativamente jovem do ministro Zanin. Então, em qualquer país do mundo, isso seria por si só um escândalo e o Senado de qualquer país do mundo não teria deixado isso acontecer. O nosso Senado deixou. Mesmo o nosso Senado não tendo no nosso Senado uma maioria favorável ao governo. Então, já isso é um ponto a desfavor pelos senadores que deveriam ser de oposição, mas depois apoiam algo que em qualquer país civilizado seria um escândalo. Mas outro ponto também que, de fato, é um ponto muito crítico, né, que a gente estava comentando aqui sobre excessos, sobre questões incompreensíveis do ponto de vista jurídico, é o fato que todo esse processo aos réus dos 8 de janeiro é baseado no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Não existe nenhum país do mundo que o regimento interno se torne lei penal. O regimento interno de uma Corte Suprema é fundamental, indispensável para decidir o funcionamento interno da Corte, a disposição dos ministros, o tempo de fala, eventualmente até a cor das cadeiras de uma Corte Suprema. Não uma lei penal. A lei penal tem que ser votada por um parlamento, porque a lei penal é a expressão da vontade do povo e do sentido, do common feeling, né, como se fala no mundo anglo-saxão, do que é o sentimento naquele momento, do que é justo, o que não é justo, o que é permitido, o que não é permitido. É o povo que decide, não o regimento interno aprovado pelos próprios ministros. Senão, vamos abolir o Congresso Federal e a lei penal é decidida por regras internas das Cortes Superiores. E, por último, eu só queria discordar de forma muito respeitosa do Paulo, porque, de fato, há sim alguém que discorde, alguém que proteste contra aquilo que está acontecendo. São os procuradores, né? A gente viu, se de um lado vimos a OAB apoiar a ação do STF, e por outro lado, a Associação de Procuradores. E agora também
de PMs do Distrito Federal estão manifestando publicamente o seu descontentamento, as suas críticas a decisões. Agora a gente viu no caso do Toffoli, né, do ministro Dias Toffoli, que inocentou, que anulou as provas, né, da ação premiada da Odebrecht e fez uma sentença que é mais uma declaração de amor, né, ao presidente Lula, inocentando, dizendo que é um absurdo, que foi um absurdo a sua prisão, e teve uma associação de procuradores que protestou contra isso. Então, há sim quem levante a mão e diga que isso não é mais aceitável, que existe limite a tudo, inclusive ao suporte político de uma corte que deveria ser uma corte jurídica e cada vez mais está se tornando uma corte política e está perdendo credibilidade justamente por causa dessa sua transformação que não deveria acontecer. Silvio, quer complementar sobre essa fala do Lula que nós resgatamos aí, de que a sociedade não deveria saber como cada ministro do STF votou, nas palavras dele, para não criar animosidade? Pois é, e chama a atenção que na fala dele ele disse o seguinte, olha, não cabe ao presidente contestar, gostar ou não da decisão da Suprema Corte. Ué, mas em abril de 2018, por que então a sua defesa recorreu de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que referendava a sua ida para a prisão? Pois bem, dia 5 de abril, quando foi referendada, aliás, uma votação muito apertada no STF, 6-5 naquela ocasião, mas foi referendada a decisão de primeira instância para que ele fosse preso e passou um tempo na cadeia. Aliás, deveria ter passado mais tempo, não fosse essa mesma corte reabilitá-lo juridicamente sem que a sua condenação fosse anulada ou revista, porque é impossível. Mas ele foi reabilitado dessas jabuticabas jurídicas que acontecem somente no Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Então, esse é o ponto. Agora não cabe mais contestar nada, nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas quando a sua defesa contestava, podia. Aliás, a sua defesa, que por sinal hoje tem uma cadeira no Supremo Tribunal Federal.